A partir da quarta-feira de cinzas, todos os anos, há mais de 30 anos, a CNBB lança a campanha da fraternidade. E nesse ano de 2018, nós temos o tema que é a superação da violência. Nós temos aqui o Dr. Marcos Eduardo Marques, da Delegacia da Defesa da Mulher, para comentar conosco nesse setor, né, dos direitos da mulher, como que o Estado está cumprindo esse seu dever de proteção à mulher nos dias de hoje. É só um instante, nós já voltamos. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para isenção de IPI, ICMS e PVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Marcos Eduardo Marques, delegado titular da Delegacia da Defesa da Mulher, também delegado em Colômbia, né, doutor? Isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. E, como nós dissemos, nesse programa Fé e Cidadania, trabalhando sempre com valores cristãos que são muito interessantes para a sociedade, o tema da CNBB para a campanha da fraternidade deste ano é a superação da violência. E nós sabemos que historicamente, milenarmente, secularmente, a mulher sempre foi vítima, às vezes, de machismo, de incompreensões, de como, né, situá-la na sociedade. A igreja não quer falar sobre violência, mas sobre a superação dessa violência. Doutor Marcos, quais que são os tipos hoje que o senhor encontra mais corriqueiros de violência contra a mulher? Bom, hoje, atualmente, nós não temos, no âmbito da cidade de Barretos e também da região, nós não temos a incidência de tantos crimes graves. Os mais comuns, envolvendo violência doméstica contra a mulher, aqueles que se enquadram nos requisitos da Lei Maria da Penha, são os crimes de lesão corporal, a contravenção penal de vias de fato, que é aquela agressão que não deixa lesão, e também os casos de ameaça, que são muito frequentes, normalmente por companheiros ou ex-companheiros, maridos ou ex-maridos, né, que muitas vezes não aceitam a separação, o término do relacionamento, e por esse motivo eles acabam normalmente proferindo ameaças, né, contra as suas ex-companheiras, né, ou às vezes ainda na constância da união, muitas vezes por desentendimentos, por motivos de importância ínfima, mas acabam ocorrendo agressões, muitas delas sequer causam lesões, mas é uma contravenção penal, e o que acaba desestabilizando a união, sejam eles casados ou unidos estavelmente, e o que leva, na maioria dos casos, acredito eu, a mulher a levar esses fatos ao conhecimento da polícia e em muitos deles pedir até medidas cautelares, como por exemplo aquelas medidas protetivas de urgência que foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico pela Lei Maria da Penha, que visam assegurar a integridade física, a vida e a saúde, inclusive a saúde psicológica da mulher que é vítima
desse tipo de violência que acontece dentro de quatro paredes. Essa Lei Maria da Penha, que já tem aí uns mais de 10 anos de promulgada, ela tem sido eficaz, a contento do que a gente gostaria que fosse? Olha, eu acho que, na minha opinião, a Lei Maria da Penha, ela trouxe um grande avanço no que se refere à apuração dos crimes dos quais a mulher é vítima, e também, de certa forma, deu uma certa segurança a essas mulheres na preservação da sua integridade física. Por quê? Com as medidas protetivas de urgência, a mulher, no caso, o ofensor, o juiz determina determinadas proibições que ele é obrigado a cumprir. No caso de descumprimento, ele pode ter, inclusive, a prisão preventiva decretada. Então, no âmbito de Barretos, o que nós percebemos é que, na grande maioria dos casos, os ofensores, eles acabam cumprindo aquelas proibições de conduta que foram impostas pelo juiz. As principais são afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima a uma determinada distância, proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. Quer dizer, isso o impede não só de manter contato pessoal com a vítima, mas também por qualquer outro meio, através de telefonemas, através de mensagens, tanto por telefone celular, como através de aplicativos como o WhatsApp, que é muito comum. Também usa, então, né? E também proíbe o ofensor de frequentar determinados lugares onde a vítima possa estar. Nós vamos, no próximo bloco, Dr. Marcos, saber do senhor se, depois dessa lei principalmente, como que tem sido as estatísticas da violência contra a mulher, né? Se tem diminuído, se tem ficado estável, mas é rápido o nosso intervalo. Nós já voltamos. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Programa Fé e Cidadania, hoje aqui com o Dr. Marcos Eduardo Marques, que nos fala sobre a violência contra a mulher, se na realidade, depois da Lei Maria da Penha, se diminuíram os casos, porque nós temos muitos tipos de violência, como o senhor mesmo citou no nosso primeiro bloco. Mas ali envolve desde crianças, as meninas, por exemplo, se são violentadas, às vezes por padrasto, por familiares, e outros tipos de crimes para adolescentes, assédios, etc. Isso cai sempre ali na Delegacia da Defesa da Mulher, doutor? Isso. As atribuições da Delegacia de Defesa da Mulher, ela é prevista num decreto do governador do estado, que embora tenha tido algumas alterações, hoje engloba principalmente os crimes contra a pessoa, nos quais a mulher é vítima, independente de envolver ou não violência doméstica, e também uma grande parcela dos crimes contra a dignidade sexual, que também é bastante comum, principalmente quando se refere a crianças e algumas vezes também a adolescentes. Então, todos esses crimes são de atribuição da Delegacia da Mulher, e todos os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, independente do sexo da vítima. É importante frisar que os crimes que se enquadram na Lei Maria da Penha,
são aqueles que envolvem a questão de gênero, ou seja, a mulher é vítima do crime por ser mulher. Existem outros casos nos quais a mulher é vítima de crimes, inclusive de agressão, mas que não se enquadram na Lei Maria da Penha, por não envolver relação íntima de afeto, coabitação, parentesco, né? Nem mesmo aquele por afinidade. Então, esses casos, embora não se enquadrem nos requisitos da Lei Maria da Penha, eles também são apurados pela Delegacia da Mulher. Nós temos uma média hoje de ocorrência, mas que pelo que eu percebo, isso já vem de alguns anos mantendo-se essa mesma média, uma média mensal em torno de 120 a 140 ocorrências por mês na cidade de Barretos. E que dá aí em torno de umas 1.400 a 1.500 ocorrências por ano. Desse total, a média da delegacia, que também já vem se mantendo há alguns anos, gira em torno da instauração de cerca de 550 inquéritos policiais por ano, além de uma média de 140, 150 inquéritos por ano, da instauração de termos circunstanciados, que é o procedimento que apura crimes de menor potencial ofensivo, né? Nos quais a mulher é vítima. Ressalto que, quando o caso se enquadra nos requisitos da Lei Maria da Penha, mesmo se tratando de crimes de menor potencial ofensivo, esses crimes são apurados através de inquérito policial, que é um procedimento que envolve algumas formalidades a mais na apuração do fato. Mas casos gravíssimos, como por exemplo até homicídios ou lesões graves, acontece também, ou isso quase não existe aqui? Nós tivemos, em 2016, nós tivemos 2 casos de homicídio, e no ano de 2017 nós tivemos 1 caso de homicídio. Mas lesões graves são frequentes? Lesões graves, a maioria dos casos de lesão corporal, a grande maioria, calculo que em torno de 99%, são casos de lesões corporais de natureza leve. Então, são raros os casos em que a lesão é considerada como sendo de natureza grave. A grande maioria é de casos de lesão leve ou até de vias de fato, que é aquela agressão que não causa lesão, às vezes um empurrão, um puxão de cabelo, né? Mas muitas vezes, doutor Marcos, eu acredito que muitas mulheres deixam de procurar a Delegacia da Defesa da Mulher por algum motivo. Talvez dependência econômica, por causa de filhos, para sustentar a família, né? Por outros motivos que talvez o senhor possa nos esclarecer, mas nós deixamos esse assunto para o próximo bloco. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e já continuamos. A minha saudação a você, empresário barretense, você comerciante barretense. A TV Lombardes está disponível com suas plataformas para mostrar o nome da sua empresa para todo o Brasil, para todo o mundo. Entre em contato com o nosso departamento comercial. A TV Lombardes vai ter muito prazer em conversar com você e a partir daí mostrar o que Barretos tem de melhor, o seu povo, o seu comércio e a sua indústria. Entre em contato pelos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Programa Fé e Cidadania, sempre trazendo aqui na nossa TV Lombardes, que é virtual, nas redes sociais, entrevistas de interesse da sociedade. E hoje conversando sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, superação da violência, e especificamente no caso da violência contra a mulher. E nós dizíamos que talvez haja muito medo, receio
da mulher que é violentada ou que sofre algum tipo de agressão, procure defesa, procure seus direitos junto à delegacia. O doutor pode nos esclarecer se isso acontece. E também, se algum parente, alguém, vizinhos até, da mulher que é agredida ou que está sofrendo nas mãos de seu companheiro ou marido, se eles também podem pedir essa defesa para a mulher que está sendo violentada. Eu vejo que hoje a mulher não tem receio de denunciar o ofensor, principalmente as mais jovens. Nós encontramos ainda um pouco de resistência naquelas mulheres que, embora sejam vítimas de violência doméstica, qualquer tipo de violência, existe ainda um pouco de resistência com relação àquelas mulheres que vêm de um relacionamento duradouro, às vezes um casamento, uma união de 20, até mais, 20, 30 anos. Então, nesses casos, às vezes a gente percebe que existe uma resistência por parte da mulher. Mas existem muitas mulheres que têm um relacionamento antigo, um relacionamento duradouro, que acabam denunciando seus ofensores porque chega num ponto em que a situação se torna insuportável. A convivência dentro do mesmo lar se torna incompatível. Então, essas mulheres, às vezes até influenciadas pelos próprios filhos e também por vontade própria, elas procuram a delegacia e acabam denunciando. E conseguem ajuda. Conseguem, lógico, naqueles casos em que a mulher, em todos os casos de violência doméstica contra a mulher é orientada sobre a possibilidade de requerer medidas protetivas de urgência. Muitas mulheres abrem mão desse direito, porque às vezes consideram que é desnecessário, não teria necessidade, mas uma boa parte, mais da metade das mulheres, a maioria, elas requerem medidas protetivas de urgência. Isso é objeto depois de um inquérito. Isso, existe detetives. Todos os casos são apurados. Apurados. Todos os casos são apurados através de um inquérito policial. Com relação às mulheres que vêm de um relacionamento menos duradouro, né, de pouco tempo, e esse relacionamento pode ser até um simples namoro, não precisa haver uma união. Pode ser, desde que haja ou tenha havido uma relação íntima de afeto ou até assédio, autor e vítima. Ou até assédio. Não, assédio, o crime de assédio sexual, embora muita gente confunda, o crime de assédio sexual tem que haver uma relação de hierarquia. Então é o patrão que assedia a empregada, entendeu? Então tem que haver esse tipo de hierarquia. Mas é lá também na DPM. É lá também, né? Agora, o que a gente chama de assédio, né, de forma geral, que muitas vezes são crimes sexuais, crimes comuns sexuais, né? Aquela cantada que é uma contravenção de importunação ofensiva ao pudor, né? Então, ou outros crimes, né? Hoje, para que se caracterize um crime de estupro, desde que haja violência ou grave ameaça para constranger a mulher, não precisa haver a conjunção carnal. A prática de qualquer ato libidinoso já caracteriza o crime de estupro. Então, às vezes, um toque, né, com fim libidinoso, passa a mão no seio, nos órgãos genitais, isso por si só já caracteriza o crime de estupro. O senhor tem ciência se, já nos resultados, nas sentenças judiciais, tem obtido resultados de condenações, por exemplo? Tem, nós somos informados do resultado de todos os inquéritos, alguns demoram mais, outros menos, mas o que nós... Você acha que a maioria consegue? O problema são crimes cometidos entre quatro paredes, que normalmente não têm testemunhas. Se forem crimes que não deixam vestígios,
no final pode ficar acabando a palavra do autor contra a palavra da vítima, sem mais nenhum elemento de prova que possa ser aliado à versão da vítima. Agora, num crime que deixa vestígios, mesmo que não tenha testemunhas, a palavra da vítima vai ser aliada ao resultado de um laudo pericial, por exemplo. Então, embora não haja testemunhas, existe um outro meio de prova que venha somar ao que a vítima disse. Lógico que, em muitos casos, quando não há testemunha, a palavra da vítima merece todo o crédito. A princípio, merece todo o crédito. Então, não é porque um caso não que tem pode testemunha. continuar a ser observado, Isso. né? Muito bem. E no próximo, que vai ser o último bloco, nós vamos pedir para o Dr. Marcos que faça uma análise sobre o papel da mulher na sociedade. Nós precisamos entender, né, que não é porque o homem talvez tenha uma complexão física mais forte, mais avantajada, que ele seja superior à mulher. Nós gostaríamos de ver como que o Estado também pode colaborar nessa superação da violência. É rápido o nosso intervalo, nós já voltamos. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Programa Fé e Cidadania com o Dr. Marcos Eduardo Marques. E hoje, aqui, nesse momento, fazendo uma análise para nós sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2018, da CNBB, superação da violência contra a mulher. Doutor, historicamente, como nós dissemos no início, milenarmente, muitas vezes, né, a mulher era considerada até um ser inferior. E o seu papel na família, na sociedade, na profissão, né, precisa realmente, não é naquele toque de feminismo, né, exacerbado, mas aquela equiparação, igualdade que deve existir entre os valores masculinos e femininos. Como é que o Estado pode colaborar com a valorização da mulher em todos os setores, né, com esses valores que são cristãos? Infelizmente, eu acho que essa questão da inferioridade da mulher, ela vem de séculos, né? E às vezes apenas de décadas. Há não tanto tempo atrás, a mulher ela era impedida até de votar. Então, ela não podia ser eleitora, era um direito somente dos homens. Mas eu acho que no Brasil houve uma evolução muito grande nesse sentido nos últimos anos. Embora a gente saiba que ainda a mulher, muitas vezes, em determinados segmentos, mesmo exercendo a mesma função, ela recebe salários inferiores aos dos homens. Eu vejo que hoje a mulher está se sobressaindo muitas vezes até melhor que os homens em determinados segmentos. mas tem ainda milhares ou milhões de mulheres nos países orientais ou mesmo na África que sofrem ainda essa desvalorização. Isso é um problema cultural de cada país, que com o passar dos tempos não se evoluíram nesse sentido. O Brasil, eu vejo que houve uma evolução, embora a situação de hoje ainda não seja a ideal, mas a gente vê que houve uma evolução. Há não muito tempo atrás, apenas há algumas décadas atrás, as mulheres elas se dedicavam basicamente aos cuidados domésticos e dos filhos. E aí o marido dizia: a minha mulher não trabalha porque fica em casa. Cuidando do filho, limpando a casa e fazendo comida, lavando roupa, ela trabalhava muitas vezes mais do que qualquer homem que trabalhava fora. Mas esse direito da mulher nunca foi reconhecido. Então. Embora qualquer pessoa saiba
que a mulher trabalha muito dentro de casa. E hoje, aquelas mulheres que trabalham fora de casa, elas continuam trabalhando dentro de casa também. E a gente vê, ou ouve pelo menos, de que há empresas que, para uma mulher no mesmo cargo, paga menos do que pagaria para um homem. Será que isso é uma notícia falsa ou isso é realidade, doutor? Isso infelizmente, acontece ainda. Creio que na iniciativa privada, em determinadas empresas, mesmo desempenhando a mesma função, tem muitas mulheres que recebem menos do que os homens. Lógico que existem profissões que são mais convenientes a pessoas do sexo masculino, mas nós vemos hoje muitas mulheres desenvolvendo esse tipo de atividade, como por exemplo, motorista de caminhão. Hoje nós temos mulheres que dirigem carretas, bitrens, caminhões enormes, né? Nós temos mulheres que trabalham como servente de pedreiro, que era uma atividade exclusivamente masculina. O senhor acha que o Estado pode... E eu vejo as mulheres se destacando muito, não sei se é pela minha profissão, mas na área jurídica. Hoje nós vemos muitas mulheres advogadas, o que há alguns anos atrás nós não víamos. Médicas, etc. Nas carreiras jurídicas, cujo ingresso se dá através de concurso público, como juiz, promotor, né, defensoria pública, procuradoria de Estado, carreira de delegado de polícia, hoje nós vemos uma quantidade de mulheres muito grande, talvez até maiores do que os homens em determinados concursos. Por quê? Por que isso acontece? Porque as mulheres, elas até se dedicam mais ao estudo. E por isso, o desempenho, no caso de um concurso público, é superior ao dos homens. Por quê? Eu tenho isso comigo. A mulher, ela é mais dedicada aos estudos do que os homens. Então, eu vejo que hoje, embora ainda exista algum tipo de preconceito, de discriminação, principalmente nessa questão salarial, eu vejo que a mulher mudou muito. Hoje as mulheres, elas têm profissão, elas buscam trabalho, e a tendência não só por necessidade, mas por uma questão de satisfação pessoal. A pessoa ela sente satisfação em ter uma atividade, em trabalhar, independente de qual seja a natureza desse serviço. Nosso muito obrigado ao Dr. Marcos pela sua entrevista. Tenho certeza que foram de muito proveito, com vários esclarecimentos que ele nos prestou. E nós esperamos sempre que o senhor puder, nos faça essa visita e nos dê mais informações. Eu agradeço a oportunidade de poder dizer algo que muitas vezes as pessoas têm dúvida, principalmente no que diz respeito à violência doméstica, procurar a delegacia. Então, eu peço que as pessoas não se intimidem, que em caso de violência denunciem, que a denúncia não precisa ser feita diretamente pela vítima, pode ser feita por terceiras pessoas que tenham conhecimento de algo que venha ocorrendo, e que nem todos os casos exige-se que a vítima confirme. Por quê? Porque pode ser comprovada a violência através de outros meios de prova. Então, o que eu oriento é que as pessoas sempre denunciem a violência. Hoje existem vários órgãos, inclusive órgãos do governo, através dos quais essas denúncias podem ser feitas. Muito obrigado pela sua presença nesse nosso programa e até mais.